acho que sim. Vale. Eu não sei direito o significado da palavra democracia. Na verdade, não acho, eu tenho certeza que sim. Eu não sei nem o que é democracia. Ela vale a pena. Democracia vale. Sim, vale a pena. O que é isso? Sem dúvida, vale a pena. Vale sim. Ao invés de uma pessoa só definir uma regra, uma opinião, É mais que valer a pena. é um monte de gente, é uma comunidade. Então eu acho que isso vale a pena. Vale, com certeza. Sim. Na democracia vale a pena. Como assim? O que é democracia? Como assim? O que é democracia? Bom, há muito tempo atrás, Rousseau já dizia que a democracia é o único sistema que se permite corrigir o próprio sistema. Hoje em dia, a palavra democracia está em todos os lugares. A gente escuta falar sobre democracia nas redes sociais, na televisão, no jornal. Mas afinal, a democracia vale a pena? Eu sou Rafael Martins, aqui da Escola Baquita, e essa é a série Caminhos, que tem como objetivo ilustrar e debater os caminhos de aprendizagem que acontecem aqui na escola. Nesse primeiro episódio, o tema é Vivências Democráticas. E a escolha da palavra vivências não foi à toa. Aqui na Baquita a gente acredita que somente com a prática e com o dia a dia que as crianças vão conseguir entender e sentir o que significa a democracia. Então nesse episódio eu vou mostrar duas coisas. Primeiro, como a democracia aparece desde cedo na vida das crianças, começando com as rodas de conversa na educação infantil, até chegar nas assembleias e grupos de responsabilidade no fundamental. E segundo, quais as transformações que essas vivências proporcionam. E antes de tudo eu queria deixar uma coisa bem clara. Existe muita confusão sobre esse tema. É muito comum algumas famílias me perguntarem, ou aqui da escola ou quando elas visitam a escola. Afinal, essa história de escolas com vivências democráticas, pode tudo? Uma criança que está aqui pode fazer o que ela quiser? Minha resposta nesses casos é categórica, não. Na democracia não se pode fazer tudo. E também a democracia não é ausência de regras. Muito pelo contrário, é muito comum escolas com vivências democráticas terem muito mais regras. A grande diferença é como essas regras e combinados são construídos. E pra gente, o processo de construção é super importante, porque é nesse momento que quem faz parte da escola vai entender como que no coletivo as pessoas participam e contribuem. Na minha visão, acho que uma democracia plena, assim, tipo, sem nenhum defeito, é algo utópico. Primeiro, acho que a perspectiva de que democracia não é tudo, né? Fazer o que você bem entender. Como no país que a gente vive, tem uma constituição, tem regras, tem justiça, tem tudo isso. Você não pode fazer o que você bem entender. No trânsito, por exemplo, em qualquer lugar, tem regras para você cumprir. E a escola é a mesma coisa. Então, tem as regras do negócio, dessa organização, e que a gente tem que respeitar. Isso não significa que não seja democrático. A democracia significa que eu posso, então, vir aqui, questionar, me posicionar, ver o que é possível de se movimentar ou não. Pensando em outros jeitos de resolver as coisas, os problemas que a democracia tem são bem menores do que os que, por exemplo, uma ditadura teria, assim, porque a gente simplesmente vai fazer o que o outro quer que a gente faça, mas na democracia é um pouco mais... Não livre, porque, né, ainda tem regras, mas é uma coisa um pouco mais justa, eu acho. Porque as pessoas, mesmo que você não concorde com algumas coisas, é um jeito de, tipo, todo mundo participar das escolhas que são feitas. É importante dizer que a Escola Baquita tem mais de 40 anos. E o mundo de 40 anos atrás era muito diferente do mundo que a gente tem hoje. A gente pensa que a escola tem que sempre estar num processo de movimento e reflexão, mas sempre tentando responder uma pergunta: que indivíduo a gente quer formar? E ao longo da nossa história a gente entendeu que as vivências democráticas tinham que estar na rotina das crianças, que não era somente no momento de mediação de conflito ou de estudar o que significava. A gente precisava garantir a frequência e a continuidade de atividades que fossem proporcionar o encontro, o diálogo e a construção de verdade do que é democracia.
E aqui a gente tem uma atividade fundamental para que tudo isso aconteça. São as assembleias. Uma atividade que a gente tem, não só no Fundamental 2, mas como no Fundamental 1, que é a assembleia. Que a gente fala sobre assuntos relevantes, sobre o que está acontecendo na escola, o que podia melhorar para melhor convivência dos alunos, professores e funcionários da escola. Então a gente coloca uma folha para as pessoas anotarem o que ela quer conversar, que seja relevante para o grupo inteiro. E a gente pega esses assuntos e discute durante esses 45 minutos finais de quinta-feira, a cada 15 dias. Vocês têm a sua visão da escola, daí você fala, eu gostaria que mudasse isso daqui. Daí quando você leva para a assembleia, você vê a visão de outra pessoa em cima do que você gostaria que mudasse. Às vezes você muda a sua visão, ou você fala, putz, é verdade, acho que é uma coisa boa no final das contas, ou você fala, ou você apresenta o seu ponto de vista para outra pessoa e ela acaba pensando melhor, ou juntos a gente pensa num outro ponto de vista, sabe? A gente descobre uma coisa nova e eu acho isso muito legal. Nossa assembleia, ela é assim. A gente tem assembleias na nossa sala e geral. Aí eu sempre gostei muito de falar. Então, a gente estava falando sobre... na outra semana a gente falou sobre os desrespeitos e eu falei muita coisa. Porque aconteceu um conflito entre meus 3 melhores amigos e eu. É assim, tem um papel que estou satisfeito com, que você pode escrever o que você tá gostando, o que você tá achando bom e quero conversar sobre o que você não tá gostando e que a gente tem que pensar num jeito de melhorar. E aí a gente ficou muito chateado, mas depois quando eles pediram desculpa, tudo ficou bem de novo. E também tem outro tipo de assembleia, que é a assembleia geral, que não é para discutir que tá satisfeito, que não tá satisfeito, é que tem um assunto e a gente tenta dar ideias para resolver isso. A gente se reúne na quadra e tem um organizador na assembleia. Tem outro exemplo que eu vivi aqui, muito claro sobre o movimento democrático, foi na escolha do uniforme, né? Uma questão que ia implicar todo mundo, algumas crianças não querendo mais usar o uniforme, reivindicando, porque também eles têm o espaço deles na Assembleia, reivindicando não usar mais o uniforme da escola. Muitas pessoas ficaram pedindo reuniões por causa que os uniformes eram muito caros. Não tão caros como outras escolas, só que tinham roupas que eram mais baratas e a gente tinha muita mais roupa do que uniformes na escola. Tinha a questão da escola, a questão dos pais, alguns achando que podia ser uma boa, outros achando, vendo problemas. E aí, nada mais natural, no caso aqui da Baquita, de chamar uma assembleia. E foi aqui nesse espaço que a gente reuniu crianças, pais, professores, e todos tiveram ali a oportunidade de se posicionar. Acho que aquele dia marcou a minha vida, assim, porque quando eu vi que pais, professores, direção e alunos tinham o mesmo peso e tinham a mesma possibilidade de se manifestarem, se posicionarem quanto àquilo que eles sentiam quanto ao uso ou não do uniforme,
aquilo foi incrível, né? E os principais argumentos foram que a gente poderia vir de uniforme e roupa, para quando não tivesse uniforme, que eram vários casos, a gente pudesse vir de roupa. Eu vi uma mãe numa decisão A e uma aluna num outro caminho, e uma do lado da outra, com pontos de vista diferentes. E acho que isso faz tanta diferença, né? Faz muita diferença. E na hora que voltou aquelas crianças fazendo campanha, inclusive, para a não obrigatoriedade do uniforme, foi uma onda que acho que mobilizou todo mundo naquela direção. Com certeza queria mudar para poder vir de roupa, que a gente se sentia mais livre, as roupas eram às vezes melhores para fazer tal aula, tipo educação física, e a gente se sentia melhor por causa disso. E eu acho que isso está no DNA dessa escola, assim, esse convite à democracia e essa prática da democracia que você vê em todos os ambientes, em todos os espaços. Parece uma coisa simples. A coordenação podia simplesmente ter decidido e agradar uns, desagradar outros, mas a vida é assim mesmo. Mas esse exercício traz uma lição para a gente enquanto família, para as crianças que estão crescendo, né? Como que você lida com um tema que diz respeito a todos, que diz respeito a uma comunidade, que não importa só para mim. Todas as transformações que acontecem por conta da Assembleia foi todo mundo que decidiu. A gente veio com uma pauta de não usar o celular durante a aula. Na minha sala tinham pessoas que usavam o celular e quando veio essa pauta, pararam. Então eu percebi uma melhora, que foi uma decisão do grupo. Não foi o professor que chegou e falou, não vai mexer no celular e pronto. Tinha isso, mas com a Assembleia acho que melhorou, que as pessoas respeitaram mais, porque foi uma decisão que todos os alunos e toda a escola tomou. E eu acho que foi isso que mudou a visão de algumas pessoas. E no dia a dia da escola, a gente intercala os encontros das assembleias com os dos grupos de responsabilidade, que é um outro projeto muito importante para a vivência prática da democracia. Eles são grupos onde os alunos escolhem o tema que eles querem cuidar da escola. Então, hoje em dia tem mediação de conflito, tem grupo de cultura, de alimentação, de brincadeira, e que tem como objetivo promover e implicar os alunos na gestão do coletivo da escola. É legal também como se complementa as coisas, né? Porque, por exemplo, surge um problema nos grupos de responsabilidade. A gente pode levar na Assembleia para pedir ajuda para outros grupos de responsabilidade. E eu sou do grupo de alimentação. E a gente combinou nesse grupo que a gente vai fazer trio, duplas, para ir lá na plantação da escola e regar. Por exemplo, o meu grupo é o de cultura e às vezes a gente quer divulgar alguma coisa de cultura. A gente pode pedir ajuda para o grupo de comunicação. Ou então o grupo de comunicação quer levar uma pauta para a Assembleia, daí entre em contato com o grupo da Assembleia. Não é você é responsável pela cultura, não. É o seu grupo é responsável pelo grupo de responsabilidade de cultura. Então tem que ser sempre, as decisões têm que ser feitas em conjunto. Acho bem legal porque ajuda a gente fazer as coisas que a gente quer na escola meio com a nossa cara, né? Mas e para os pequenos da educação infantil? Tem assembleia também? Na verdade, é lá que a gente começa a trabalhar o olhar para o diálogo, para a escuta e para o encontro em um coletivo. E é aí que entram as rodas de conversa.
As nossas rodas de conversa aqui da educação infantil acontecem semanalmente, às vezes mais dias por semana, às vezes menos. Nós geralmente utilizamos o bastão da fala, que eu herdei de uma tribo que eu visitei, e lá eles utilizam para quando eles de fato têm esses momentos que eles precisam conversar no coletivo, né? Então é um ritual muito bonito, que um fala e aí ele passa o bastão e entrega para o outro, e todos têm a oportunidade de falar e contribuir com as suas ideias e as suas opiniões. Da mesma forma funciona nas nossas rodas, né? Então todas as crianças têm a oportunidade de participar, desde que o bastão seja passado para ela, e nós fazemos isso por quê? Porque eles estão nesse processo de aprender a falar, a esperar o seu momento de falar, a escutar e de fato dar ouvido ao que o outro está falando, não só escutar, né? Mas compreender o que o colega está falando ali naquele momento. Os tipos de problemas que nós classificamos em pequeno, médio e grande. Então, o problema pequeno é quando a criança tem capacidade de resolver sozinha. Por exemplo, eu tô com um brinquedo e o meu colega pegou esse brinquedo sem me pedir ou puxou da minha mão. Então, a criança tem uma capacidade de chegar e conversar com o colega e falar: olha, não foi bacana o que você fez, a gente pode dividir e tentar resolver. E às vezes resolve, em outros momentos não. Então isso aí já pode se tornar um problema médio. O problema médio é quando eu resolvo, mas com ajuda ou auxílio de ou um outro adulto ou um outro colega. Então precisa de alguém ali intermediando. E os problemas grandes são os problemas que só os adultos resolvem, que não é possível as crianças resolverem. Por exemplo, uma criança caiu e se machucou, é necessário que um adulto auxilie, né? E isso contribui muito para que eles enxerguem que nem tudo é um problema grande, que algumas coisas eles já conseguem sim, eles já têm autonomia suficiente para pelo menos tentar resolver sozinhos ou com outro colega. Desde pequenininhos estão sendo incentivados a contribuir sim com as suas opiniões, mesmo que ela seja diferente de todos os outros que estão ali, mas também a respeitar a opinião do outro, né? E isso hoje é muito importante. Prato feito G4A. Toca aqui. E é um momento delicioso, assim, onde todo mundo pode abrir o coração e falar o que de fato está sentindo, sem medo de julgamentos e com o único objetivo, que é fazer com que a nossa rotina se torne cada vez melhor. Aqui, só um momentinho. Mas é uma coisa que eles vão levar pro resto da vida deles, né? Pro ser social, digamos assim. A importância dessas rodas de conversa vai muito além dos muros da escola. As vivências democráticas são fundamentais na escola. E esse é um valor que não acontece só na hora do encontro da Assembleia. Na verdade, é algo que transforma quem participa e quem está nesse movimento, que garante um entendimento do que é viver num coletivo. É aquele negócio, não é porque nunca vai ser algo perfeito que a gente vai ficar parado até dar passo para trás. É que nem a linha do horizonte, por exemplo, a gente dá um passo e o horizonte dá mais um passo. No próximo episódio a gente vai falar de outro tema muito importante na educação, a autoria na construção do conhecimento. Como a gente fomenta a curiosidade e a criatividade e como a gente ajuda eles a se reconhecerem construindo conhecimento de forma autoral e intencional. Te vejo no próximo episódio da série Valem muito a pena. Sim, muito. Valem. Porque resolve os problemas, isso para de acontecer e
muitas vezes isso resolve, né? A maioria das vezes resolve. Porque é assim que a gente consegue meio que organizar essas novas ideias das pessoas. Aí se não tivesse assembleia, eu acho que até hoje eu não teria nenhuma ideia. Vale muito a pena porque é uma coisa que a gente pode resolver conflitos, porque na hora a gente pode estar muito bravo e aí não se lembra de falar para a professora e tal. Aí sempre isso acontece. Então a assembleia é uma coisa que você pode resolver algum conflito. Você pode se abrir para a pessoa, não ficar mais dentro de você. Você pode se abrir para a pessoa, você fala lá o que contou, o que aconteceu, aí ela te ajuda a resolver. É uma coisa muito boa. Então a nossa escola é democrática.